Pastor, qual que é o tema de hoje? O que nós vamos estar trabalhando? Eu estou sabendo aí que tem filho pródigo na jogada, a história do filho pródigo. Carol, não é só a história do filho pródigo. Ah. Nós queremos trabalhar a relação dos pais com os filhos, baseado nessa parábola de Lucas 15. Interessante. E eu queria até aproveitar e ler o artigo, não o artigo todo, mas a chamada para o artigo, que saiu no Atos dessa semana. Então se você tem o Atos dessa semana, eu vou ler o artigo A Relação Pai e Filho. Ele fala assim: Cecil Osborne cita a história de um jovem psicólogo que escreveu um livro com o título 10 Mandamentos para os Pais. Depois que nasceu seu primeiro filho, ele revisou o livro e o publicou sob o título 10 Sugestões para os Pais. Após o nascimento do quarto filho, novamente o livro foi reeditado com o título 10 Possíveis Dicas para os Pais. Isso demonstra que não é tão fácil o relacionamento entre pais e filhos. Mesmo nas famílias mais piedosas e equilibradas emocionalmente, os conflitos acontecem. O importante é ter consciência de que pais e filhos formam uma parceria em que o caminhar juntos é uma aventura constante. Ambos os lados crescem, ambos enfrentam dificuldades, ambos descobrem a beleza da vida, ambos ajudam-se mutuamente. Então, inspirado nesse artigo, a gente quer abordar exatamente essa relação. Certo. E nós tomamos como base a parábola de Lucas, no capítulo 15. A parábola ela começa a partir do verso 11, mas hoje nós vamos ter como referência os versos de 25 ao 31. Certo. Ele diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo o que é meu é teu. Então, nesse pedaço que a gente leu, Carol, e a gente fez isso com uma intenção, é tirar o foco, pelo menos nesse primeiro momento, do filho mais novo. Porque muitas vezes a gente vê a parábola como a parábola do filho pródigo. Mas se a gente for olhar o que o texto diz, logo no versículo 11 do capítulo 15, ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Então, na realidade, Jesus não está contando a história apenas de um filho que foi pródigo. Jesus está contando a história de um homem que tinha 2 filhos. A grande maioria das vezes nós temos uma visão com relação a essa parábola focada no filho pródigo. Nós vamos falar dele sim, mas hoje nós queremos falar daquele que não saiu de casa, daquele que ficou em casa, daquele que permaneceu junto do pai, daquele que estava ali, mas que ele não tinha a liberdade de desfrutar aquilo que ele tinha à disposição dele. Uma pergunta interessante que a gente faz é que, na realidade, esse que era o filho mais velho, ele não se relacionava com seu pai, vendo o pai como um pai e ele como um filho. Eu costumo dizer que o filho mais velho, Carol, ele não conhecia o pai. Verdade. E essa é uma das coisas que nós vamos ver quando nós começamos a observar
essa relação entre ele e o pai, aquilo que ele sentia, como ele agia e a sua postura em relação ao filho mais novo. Certo. É interessante, né, às vezes, eu observando essa história, eu falo assim, a construção de relacionamento, aí entra a Cris até como psicanalista, a construção de relacionamentos entre pais e filhos é algo construído mesmo, né, Cris? Porque você não nasce pai. É algo que você vai estar preparado para gerar um filho, aí você vai começar a criar uma relação e vai aprender, porque não existe um manual de instruções de como eu devo fazer. A gente existe princípios, questões, mas cada um é de um jeito, não é, Cris? Então, acho que é importante a gente falar porque, às vezes, a forma que é passado, a forma que o filho recebe, às vezes o filho está achando que está se relacionando com o pai, mas está tendo uma vida de obrigatoriedade, de obrigação, e não está desfrutando daquilo que o pai queria que ele desfrutasse. Com certeza. Eu costumo falar, Carol, quando a gente aborda a respeito de relacionamento, é que, de fato, todo relacionamento, ele exige uma construção. E além dele exigir uma construção, ele exige também de nós uma disposição para aprendermos dentro desse relacionamento, tá? Então, o que a gente percebe aí dentro dessa parábola, né? Dentro dessa história que Jesus ele conta? A gente vai ver ali um retrato de muitos que estão dentro da igreja, que é a questão desse filho mais velho. Né? A forma como ele enxerga o pai, a forma como ele se relaciona com o pai. Né? Ele se apresenta, né, a princípio como um rapaz muito bom, um rapaz que nunca saiu da propriedade do pai, um rapaz que sempre obedeceu, um rapaz que estava sempre disposto a fazer aquilo que o pai mandava, mas existia no coração dele talvez um conflito no sentido de que ele não era um filho, mas ele era muito mais um servo. Então ele passava a enxergar o pai, ele passou a enxergar o pai como? Sim, como o Senhor. Né? Então por isso que eu costumo falar que o filho mais velho, e ele é o que me chama mais a atenção nessa parábola, porque ele é o retrato de muitos que estão dentro da igreja, que tem uma relação com Deus, não uma relação de filho com o pai, mas uma relação apenas de servo com o seu Senhor. Então a gente vai perceber nesse filho mais velho algumas características. Obediente, sim. Se apresentando como bom, também. Mas também fazendo e obedecendo com algumas motivações. E ele deixa muito claras as motivações do coração dele, principalmente quando ele chega ali aquela festa para o filho mais novo, para o irmão dele, e ele praticamente cobra do pai. Olha, eu estive aqui o tempo todo, nunca saí de casa, o senhor nunca me deu um cabrito para eu poder festejar com os meus amigos. Então, qual que era a intenção do coração desse filho ao obedecer o pai? Ele queria um cabrito. Né? Ele queria algo, ele queria um reconhecimento pelo serviço dele. Né? Então, esse é o retrato de muitas pessoas dentro da igreja. Se relaciona com Deus como um Senhor, como servo e Senhor, com qual objetivo? Ele quer um reconhecimento, é uma troca. Eu fiquei pensando, gente, não sei, posso até estar divagando aqui, mas acabou que porque o pai criou os dois da mesma maneira, e aí o pródigo teve uma postura, saiu para gastar, enfim, e o outro ficou. Mas até esse que ficou também, no fundo, tinha um sentimento de rejeição dentro dele. Ali eu fiquei pensando, porque quando ele viu o outro na festa, ele não gostou, né? O natural seria, que bom que meu irmão tá voltando, que delícia, minha família. Ele não tinha ele tinha perdido esse significado de família também, não é? Exatamente, Carol. E essa é uma das coisas que muitas vezes a gente passa despercebido. Ele perdeu o propósito da comunhão na família. Tanto é que quando o pai faz a festa, o texto diz que o filho não quis entrar. Isso. Então, assim... Imagino que ele ficou de bico. Com certeza. Né? Provável. Com raiva, claro, com certeza. Ele não quis nem entrar no mesmo ambiente onde a festa estava acontecendo. Ele ficou do lado de fora, né? Então, aí tem uma intervenção extremamente importante do pai, que nós vamos também abordar no outro momento, mas agora vale a pena a gente citar. O pai... ele sai da festa e vem ao encontro dele para
promover essa reconciliação. Isso é uma outra coisa extremamente importante nessa visão que a gente tem desse relacionamento, dessa construção desse relacionamento. Então, o filho mais velho, ele não quer participar, ele se exclui, o pai sai de onde ele estava e volta com o propósito de incluí-lo. Certo. Né? E aí, deixa para ele uma revelação extremamente importante. Mas, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Então, eu não preciso te dar, entre aspas, entendi. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, eu não preciso te dar aquilo que já te pertence. Então, quando ele reclama, mas o senhor nunca me deu um cabrito, ele vira e fala, mas tudo que eu tenho é seu. Até porque, pela própria cultura judaica, por ele ser o filho mais velho, ele tinha uma herança que seria a porção dobrada. Então, a herança dele como filho mais velho era maior do que a herança que o filho mais novo gastou e que ele acusa o filho mais novo. Que Carol, uma outra coisa importante, é o senso de justiça que brota do coração, que brota não, né? Que manifesta no coração do filho mais velho. Né? Então, ele não achou justo que o filho tivesse gastado, que o irmão tivesse gastado tudo com meretriz e que agora voltasse para a casa do pai. E aí já vem aquele negócio, agora ele voltou sem nada e vai continuar aqui como filho e recebendo aquilo que não é justo, porque ele já gastou toda a sua parte. Então, é uma visão que muitas vezes a gente tem no nosso próprio contexto, quando a gente deixa aflorar a nossa justiça própria. E aí a religiosidade, ela traz muito essa questão da justiça própria. Né? Então, muitas vezes nós temos dificuldades de receber aquele que está reconciliando com o Senhor, por saber da sua história. E muitas vezes a gente sabe da história da pessoa, ela vem, se reconcilia e a gente fica naquela dúvida. Será que realmente ele dessa vez vai consertar? Então, será que ele vai realmente agora passar por um processo, né, de se submeter a um processo e viver uma vida livre? Ou ele vai cair de novo? Ou ele está aqui e isso vai ser só um tempo? E a gente tem esses pensamentos dentro do contexto, né? Que é a nossa própria justiça. Aí eu fiquei até pensando também, o que vocês acham, Cris? Uma palavra que o pastor Rogerinho falou, que ele se excluiu. E às vezes tem muitas pessoas dentro da igreja se excluindo. No caso, ele criou uma expectativa, ele considerou uma verdade para ele, e porque aquela verdade não aconteceu, ele se excluiu, se sentiu ofendido. Tem muita gente se sentindo ofendida, se excluindo e se afastando. Só que ele teve uma situação que o pai acabou ficando sabendo e foi atrás. Mas em circunstâncias normais, naturais da nossa vida, pode ser que um desses que estão excluídos, se excluíram e estão nos assistindo, não teve ninguém para poder estar indo fisicamente, até porque nem ficaram sabendo da expectativa que ele criou e se frustrou. Como é que a gente pode estar trabalhando isso para quem está vivendo, quem se excluiu e está falando, e ninguém vem ao meu encontro? O primeiro ponto, né, Carol, com relação a isso, e eu queria até ir um pouquinho além do que o pastor Rogerinho falou, com relação a esse que ele está se sentindo excluído. Certo. E aquele que tem o seu senso de justiça própria, e ele vê que aquele está retornando, e ele começa a perceber que aquele que retornou há pouco tempo começa a receber algumas bênçãos do Senhor, e bênçãos que talvez até ele mesmo queria e nunca recebeu, e entra no coração dele esse sentimento de rejeição, né? Ou de exclusão.
né? Entra no coração dele, né, um sentimento de inveja. Por quê? Porque ele não consegue entender essa relação, né, de Deus como um pai e esse Deus que libera a graça dele, né, sobre a vida daqueles que não merecem, inclusive eu que de repente esteja na igreja também e fazendo e servindo, fazendo, acontecendo. E aí o que acontece? No meu coração entra o sentimento de exclusão, né? E se porventura alguém, né, que está nos assistindo, está vivendo essa realidade no seu coração, né? Eu quero dizer para você que o pai, pessoalmente, ele, mesmo que talvez você não tenha sido alcançado por alguém fisicamente, mas o pai, né, pessoalmente, o pai, assim como ali nessa parábola, o pai foi atrás desse filho mais velho, o pai, ele vai atrás de você também. Porque independente do sentimento do seu coração, ele continua sendo seu pai. Ele continua sendo seu pai. Mesmo que talvez no seu coração há ainda esse sentimento de servo. Será apenas um servo, será apenas aquele que obedece, será apenas aquele que executa uma ordem, né? Mas Deus, ele quer trazer essa realidade do sentimento de ser filho, de fato, né? Então, ele é aquele que pode arrancar do seu coração esse sentimento de exclusão, né? Porque você não foi excluído. Deus não exclui ninguém, né? Tanto é que ele vai atrás. A gente vê isso tão claro, né, nessa parábola, então ele não exclui ninguém. Nós mesmos que nos excluímos, olhando para o outro, né, com um olhar totalmente diferenciado e não aceitando o outro e talvez também nem aceitando a graça de Deus, né? Mas o que a gente precisa entender é que eu não sou apenas servo, eu sou filho também. E eu tenho direito a essa herança. E a partir do momento que eu me excluo, eu abro mão dessa herança. Né? Essa herança eu não vou mais alcançá-la. Né? Por quê? Porque eu estou me excluindo, eu não estou entrando na festa. E a festa não é só para o filho mais novo, a festa também é para que todos participem. Né? Então é importante as pessoas entenderem que o pai, pessoalmente, ele vai atrás. É verdade. E eu queria pedir para a gente estar fechando, para estar orando. E a gente tem um pedido também da Olga, ela pediu oração para o filho dela, Leandro, que está envolvido com drogas, bebida, meio depressivo. A gente poder estar incluindo, né, com certeza o sentimento de exclusão, de isolamento está na vida, né, desse rapaz e tantos outros. Então, eu só podia estar orando para a gente estar fechando, pastor, por favor. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor fala verdades tão profundas de uma maneira tão simples. E quando nós nos deparamos com o ensino que o Senhor nos dá, através dessa parábola e da história desse moço que ficou em casa, que ficou junto do pai, mas que não desfrutava dos prazeres que a companhia do pai e que os bens do pai poderia disponibilizar. Nós somos confrontados com tudo aquilo que o Senhor tem para nós e que muitas vezes nós não nos apropriamos disso. Senhor, nós queremos te pedir que essa revelação de que aquilo que o Senhor tem é nosso, que nós possamos realmente entender que as infinitas coisas que o Senhor tem já estabelecidos são nosso direito, nossa herança em Cristo Jesus, porque através de Cristo Jesus nós somos filhos e como filhos herdeiros. Senhor, eu também quero te pedir pela vida da dona Olga, que o Senhor venha tocar no seu coração, trazendo a ela, Pai, a convicção de que o Senhor é um Deus que cuida, de que o Senhor é um Deus que age em favor daqueles que são teus. E que esse filho, que ela chora por ele, que ele venha, Senhor, entender o caminho em que ele está andando e que ele venha, Senhor, voltar para os braços do Pai. Para que ele possa realmente, Senhor, ser agregado de novo na família de Deus e viver dentro da casa do Pai com regozijo e alegria no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção.